Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vamos falar sobre o que comer, o que beber e o que evitar ao longo de todo o dia para soltar o intestino. Olá pessoal, aqui no canal nós temos mais de 1000 vídeos sobre saúde e mais de 300 vídeos sobre alimentação saudável. Se você gosta desses assuntos, inscreva-se aqui no canal e se gostar aqui do vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o que comer, o que beber e o que evitar ao longo de todo o dia para soltar o intestino. Depois de falarmos sobre comidas, sobre bebidas, nós vamos falar sobre algumas considerações importantes sobre como colocar essa rotina alimentar em prática. Portanto, fique ligado até o final do vídeo para ter todas as informações sobre esse assunto. Bom, logo cedo, ao acordar, nós temos que tomar uma boa quantidade de água, pelo menos um copo de água. Essa água deve ser morna ou em temperatura ambiente. Aquelas pessoas que são friorentas, que costumam ter mais frio do que as demais, devem preferir a água morna. Já aquelas pessoas que são mais calorentas, que costumam sentir mais calor do que as outras pessoas, elas devem tomar a água em temperatura ambiente, a menos que o dia esteja muito frio, daí essa pessoa pode tomar uma água levemente morna. Aquela pessoa que não é nem calorenta, nem friorenta, pode transitar entre a água morna ou a água em temperatura ambiente. Procure evitar água fria e água gelada nesse momento. O objetivo de tomar essa água é estimular o funcionamento do intestino, mas tomar essa água nesse horário também ajuda a desintoxicar o organismo. Então você toma essa água, que pode ser pura ou pode ser com um pouco de suco de limão. Você toma essa água e aguarda uns 30, 40 minutos para fazer o seu café da manhã, se esse for o horário do seu café da manhã. Se você faz o seu café da manhã mais tarde, daí você aguarda o tempo que for necessário até o horário do seu café da manhã. No café da manhã, nós sugerimos o quê? Nós sugerimos o uso de frutas laxativas. Algumas dessas frutas são mamão, pera e kiwi. Nós gravamos um vídeo aqui no canal falando sobre as principais frutas laxativas. Nós vamos deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo, e também vai aparecer aqui no card o link para você assistir esse vídeo com as melhores frutas para soltar o intestino. Então você vai fazer uso de uma ou mais de uma dessas frutas no seu café da manhã, isso está altamente recomendado. Além de frutas, você pode ingerir pão integral ou pode ingerir flocos de aveia. Esses dois cereais eles ajudam a soltar o intestino. O que você deve evitar nessa refeição é o pão de farinha branca ou outros alimentos como biscoitos, bolos que sejam feitos com farinha branca. Alimentos com farinha branca devem ser evitados ou devem ser reduzidos tanto no café da manhã como em outras refeições do dia, porque esses alimentos com farinha branca, eles prendem o intestino. O que você pode passar no pão? Nós sugerimos o uso da manteiga ghee, do creme de gergelim, do creme de amendoim ou do azeite de oliva. São gorduras saudáveis que nós sugerimos que você passe no pão. Se você preferir, também pode comer o pão sem passar nenhuma gordura. Com os flocos de aveia, você pode cozinhar esses flocos de aveia com um pouco de água, e nos flocos de aveia você pode colocar pedaços das frutas laxativas nos flocos de aveia cozidos. Além desses alimentos que nós mencionamos aqui, o que mais você pode utilizar no café da manhã? Você pode utilizar nozes, castanhas
e sementes, especialmente a semente de linhaça. Você pega algumas colheres de sopa da semente de linhaça e bate no liquidificador para fazer a farinha da semente da linhaça. De 2 a 3 colheres da farinha da linhaça você pode consumir misturado. O ideal é misturar essa farinha da linhaça com um pouco de água morna e deixar hidratar durante alguns minutos. O efeito da linhaça vai ser melhor se você consumir ela misturada com água morna. Então, mais esses alimentos você pode consumir no café da manhã: nozes, castanhas e semente. E quanto a leite, queijo e outros laticínios, de uma maneira geral, é melhor você evitar esses alimentos, principalmente os queijos. Se você não consegue evitá-los, você reduz o consumo desses alimentos, principalmente reduzir o consumo dos queijos. Os queijos são constipantes, eles prendem o intestino de uma maneira geral. O iogurte, ele pode ser útil tanto para soltar como para prender o intestino, depende do tipo de iogurte. Em relação ao café, o café preto, ele solta o intestino, mas o seu uso deve ser limitado. Nós sugerimos o uso de, no máximo, 1 xícara de café preto. O uso de carnes processadas, como mortadela, salame, presunto, entre outras, nós sugerimos que seja evitado no café da manhã e também em outras refeições do dia, ou reduzir bastante o consumo desses alimentos. O uso de ovos, para aquelas pessoas que estão com o intestino preso, nós sugerimos que seja reduzido. Por quê? Porque tanto carnes processadas como os ovos, eles não têm fibras. Alimentos que não têm fibras, eles não ajudam a soltar o intestino. Então você deve priorizar nas suas refeições ao longo do dia alimentos com uma boa quantidade de fibras. Bom, esses são os alimentos do café da manhã. Entre o café da manhã e o almoço, se você for fazer algum lanche, nós sugerimos o uso das frutas laxativas, que aparecem lá no nosso vídeo, que nós deixamos aqui na descrição, e também apareceu no card. Você pode ir lá se informar sobre as frutas laxativas e usar algumas frutas laxativas no lanche da manhã, se for o caso de você fazer esse lanche. Agora, em relação ao almoço, o que você deve fazer? No almoço, nós sugerimos o consumo de arroz integral no lugar do arroz branco. O arroz integral tem mais fibras. Quanto mais fibras, isso é melhor para que o intestino funcione. Então, consuma preferencialmente o arroz integral, se você não está acostumado. Então, vá substituindo gradativamente, vá inserindo o arroz integral na sua alimentação. Além de arroz integral, está recomendado o uso de folhas. As folhas são ricas em fibras, então é importante que você ingira folhas. Folha de couve, alface, folha de beterraba, folha de cenoura, rúcula, entre outras folhas. Elas têm um bom conteúdo de fibras, elas vão ajudar o seu intestino. Além de arroz, além de folhas, feijões podem ser úteis, de uma maneira geral, podem ser úteis para soltar o intestino. Feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico. Depois nós vamos fazer algumas ressalvas em relação a feijões e outros alimentos. As carnes, como nós mencionamos, elas não contêm fibras, elas não ajudam a soltar o intestino. Sugerimos que o consumo das carnes seja limitado para, no máximo, 1 porção. Não misture carne com ovos. Se você for usar ovo, não use carne. Não misture esses 2 alimentos, porque esses 2 alimentos não têm fibras, eles não ajudam a soltar o intestino. Em relação ao consumo de líquidos durante o almoço, de uma maneira geral, é recomendado um consumo de uma pequena quantidade de líquido no almoço, digamos meio copo ou meia xícara, de preferência líquidos mornos. Os líquidos devem ser preferencialmente ingeridos ao longo do dia, logo cedo pela manhã ao acordar, como nós mencionamos, e entre as refeições. Entre as refeições está recomendado o uso de água ou de outros líquidos, e não uma quantidade grande de líquidos junto com as refeições. No máximo, consuma uma meia xícara ou meio copo de líquidos junto com as refeições, e líquidos mornos ou em temperatura ambiente. Em relação ao lanche da tarde, sugerimos também, novamente, o consumo das frutas laxativas, ou então uma pequena porção de flocos de aveia, que pode ter um pouquinho de farinha de linhaça,
tais alimentos vão ajudar a soltar o intestino. Pode ser uma pequena porção também de um pão integral e junto com esse pão integral alguma gordura saudável, como creme de gergelim ou manteiga ghee. Em relação ao jantar, no jantar as pessoas em geral fazem uma refeição parecida com o café da manhã ou fazem uma refeição parecida com o almoço. Se for parecida com o café da manhã, as pessoas comem pão, tomam café com leite. E se for parecida com o almoço, os mesmos alimentos do almoço: arroz, feijão, uma porção de carne, massas, outros alimentos. Então, se você for fazer uma refeição parecida com o café da manhã, siga as recomendações do café da manhã. Se for fazer uma refeição parecida com o almoço, siga as recomendações do almoço. Procure ingerir menos alimentos nessa refeição. Durante esse período do dia, o nosso poder digestivo, a nossa capacidade digestiva não é tão boa como no almoço e no café da manhã, então coma menos alimentos, ingira alimentos mais leves de uma maneira geral, mas as mesmas recomendações que nós passamos para café da manhã e almoço estão valendo para o jantar, só a quantidade deve ser menor. Pessoas com intestino preso devem evitar, de uma maneira geral, esses alimentos a seguir. Devem evitar frituras, devem evitar lanches rápidos, salgados, doces, essas comidas rápidas que são vendidas em lancherias, lanchonetes, essas comidas também chamadas de fast food. Alimentos secos em excesso devem ser evitados, como pães, biscoitos, bolachas, bolos. Tais alimentos em excesso devem ser evitados. Carnes processadas, como dissemos, devem ser evitadas ou reduzidas. Carnes vermelhas também reduzidas por essas pessoas que têm o intestino preso. Banana, que é uma fruta muito consumida, ela deve ser evitado, assim, o uso excessivo de banana. Procure consumir apenas uma quantidade reduzida de banana se você tem o intestino preso. Gostaríamos agora de fazer uma observação sobre os alimentos. Alguns alimentos contêm uma quantidade muito grande das chamadas FODMAPs, que são partículas de carboidratos pequenas. São carboidratos pequenos. Esses carboidratos, eles costumam fermentar no nosso organismo. Então, os alimentos ricos em FODMAPs, nesses carboidratos pequenos, eles podem causar muita fermentação e essa fermentação pode ser responsável pelo intestino ficar preso. Os alimentos ricos em FODMAPs podem causar intestino preso em pessoas sensíveis que apresentam muitos gases quando comem esses alimentos ou naquelas que têm síndrome do intestino irritável. Os alimentos ricos em FODMAPs que devem ser evitados ou reduzidos por essas pessoas são maçã, pera, manga, cereja, figo, melancia, frutas secas, amora, pêssego, ameixa, alcachofra, alho, alho poró, cebola, cebolinha, cogumelos, couve-flor, pão integral de trigo, pão de centeio, massa de trigo, ervilhas, feijões, queijos macios, leite de vaca, iogurte, carnes marinadas, carnes processadas como salsicha, salame e mortadela, carnes servidas com molhos que têm ingredientes ricos em FODMAPs, castanhas de caju, pistache, mel, xarope de milho com alto teor de frutose e produtos de confeitaria sem açúcar. Então é importante que você observe quais são os alimentos que são fermentativos para você, quais são aqueles alimentos que te causam gases e procure reduzir o consumo de tais alimentos. Se você reduzir esses alimentos, seu intestino vai funcionar melhor e as suas evacuações vão ser mais frequentes. Agora vamos fazer algumas considerações importantes conforme havíamos mencionado. Antes de mudar a sua alimentação, principalmente se você tem doenças crônicas, se você tem diabetes, se você tem muitas doenças crônicas, toma muitos remédios, antes de mudar a alimentação, o melhor é que você converse com seu médico e também consulte com uma nutricionista
para que a nutricionista possa te dar as orientações específicas para o seu caso. Em relação às mudanças alimentares, nós sugerimos que elas sejam feitas de forma gradativa, sejam feitas aos poucos. Muitas pessoas ficam empolgadas em saber o que podem fazer e querem fazer tudo no mesmo dia e acrescentam muitos alimentos novos na alimentação, e o resultado disso pode ser que a pessoa não saia do banheiro, pode ser que a pessoa tenha muitas evacuações, pode ser que a pessoa tenha desconforto na barriga, passe mal se fizer muitas modificações ao mesmo tempo. Ela se empolga depois de assistir o vídeo, fica muito empolgada e quer mudar tudo, e com isso acaba alterando muito a microbiota intestinal, acaba alterando muito o funcionamento intestinal. Isso pode fazer com que a pessoa evacue demais. Então, calma, vá aos poucos, mude gradativamente, principalmente se você tem doenças crônicas, você deve fazer isso com supervisão médica e com supervisão da nutricionista. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus familiares, amigos e conhecidos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nas outras redes sociais. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. E deixe algum comentário aqui abaixo o que você achou do vídeo, o que mais você gostaria de saber sobre esse assunto de intestino preso. Escreve aqui para nós. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.